Oi, pessoal. Hoje eu vou responder o que muita gente me pergunta. O que é deficiência intelectual? Quais são os sintomas? Como eu sei se meu filho pode ter algum tipo de atraso intelectual? Deficiência intelectual é relacionada ao QI da criança. QI é o coeficiente de inteligência, é o quanto o cérebro é capaz de acompanhar as fases do desenvolvimento e da criança se manter ativa e produzindo e aprendendo na vida como uma outra criança daquela idade. Era conhecido esse termo como retardo mental, um atraso mental. Hoje, no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que pautam aí a vida dos profissionais de saúde, dos profissionais da área de psicologia e psiquiatria, ele fala o termo deficiência intelectual. Ele afeta crianças, tem que ser diagnosticado em crianças até os 18 anos de idade. Então não é que alguém depois de adulto pode ficar um deficiente intelectual, não. Se ele tiver deficiência, isso vai aparecer desde sempre, desde os primeiros marcos do desenvolvimento da criança, que é lá atrás no bebezinho, no desenvolvimento psicomotor, que é aquela parte de sentou com a idade certa, ficava durinho, conseguia se equilibrar, né? A criança andou na idade certa, a criança engatinhou, a criança conseguia comer sozinha, ter coordenação motora grossa e fina, adequada. Por isso que a gente faz, e os médicos fazem esse monte de perguntas quando vocês vão no consultório, pra gente ver se o desenvolvimento psicomotor foi adequado, foi esperado para a faixa etária, desde que as crianças eram bebezinhas. A deficiência intelectual, ela traz prejuízos em algumas áreas da vida do portador. Então, ela traz na vida acadêmica, na vida pedagógica, porque a criança com deficiência intelectual, ela tem dificuldade de memorizar as coisas, ela tem dificuldade em entender conceitos, em compreender as explicações, ela não entende direito, ou ela não raciocina direito, ela não tem capacidade, ou tem menos capacidade de fazer planejamentos, de pensar em coisas que ela aprendeu em outra aula e trazer para a aula atual, em generalizar conceitos e conteúdos. É claro, pessoal, que se uma criança desde pequena já não aprende, já é super molinha, não fala. Tem crianças que também babam muito, né? A gente percebe aquelas pessoas que têm dificuldade até para falar. Esses casos mais severos de deficiência intelectual, a gente percebe logo. Mas casos leves podem passar bem desapercebido e que, se forem tratados desde criança, ajudam muito a desenvolver e a acompanhar as crianças maiores e até os adultos na vida futura delas. Na vida social, elas também podem ter prejuízo. Muito prejuízo na autorregulação, na percepção, no autocontrole. Então, elas estão brincando e a criança perde a noção, quer fazer tudo, fica muito hiperativa, não percebe que os outros já não querem mais brincar com aquilo. Veja só, tem alguns sintomas que são até parecidos com sintomas de autismo, apesar de serem duas coisas distintas. Autismo é dificuldade na tríade, né, social, interesses restritos e atraso de linguagem, e a deficiência intelectual também pode ter alguma coisa disso, tanto que a maioria das pessoas com autismo tem também dificuldade ou deficiência intelectual associada, tem as duas coisas. De 54% a 70% das crianças com autismo tem também deficiência intelectual. Então, as crianças com deficiência intelectual, elas podem ter dificuldade aí de perceber, de conversar, de acompanhar uma conversa, de acompanhar os raciocínios, de acompanhar o conteúdo de uma conversa, porque ela não consegue memorizar muito as coisas da vida. Então, elas podem ficar mais quietinhas, elas podem deixar as outras fazerem na frente para ela ir lá depois só reproduzir, ou elas podem ser muito hiperativas também. Hiperatividade também é uma característica. E elas deixam para o outro fazer. Elas não vão lá e resolvem problemas. Elas são um pouco mais dependentes do que as outras crianças. Elas esperam para a gente fazer ou por elas ou com elas. E isso também traz um atraso no terceiro setor, que é na vida prática, nos autocuidados, na vida de casa. Então, elas podem ser mais dependentes para as questões básicas de autocuidados, né? Para se limpar, para se cuidar. Não percebem tanto quando elas estão cheirando mal, quando o cabelo não está bem lavado, quando elas estão sujas ou não estão apresentáveis em determinados ambientes. Elas também têm muita dificuldade com responsabilidades, com cuidar das próprias tarefas, organizar os seus materiais, organizar a programação das provas da escola. Elas também podem ter muita dificuldade para lidar com dinheiro. Elas são facilmente abusadas em todos os sentidos e por isso a gente precisa tomar cuidado e, ao invés de negar, né, de tampar, de não querer enxergar, pelo
contrário, cuidar delas. Elas podem ser muito abusadas, podem ser feitas de bobas, elas têm mais facilidade de cair em conversas, de cair em enganações. Elas também têm dificuldade depois na vida profissional. Por isso que elas são um pouco mais dependentes e vão precisar de monitoramento constante. Então, o que fazer com crianças que apresentam alguns sintomas de deficiência intelectual? Sempre procurar especialistas da área de comportamento infantil, de comportamento da adolescência, neurologistas, psiquiatras e cuidar para estimular, para dar tarefas para que elas possam se esforçar mais, porque se esforçando elas fazem mais redes neuronais no cérebro, mas tem que ser do jeito certo, tem que ser do jeito especializado. Não adianta colocar a criança para se responsabilizar por um monte de coisa que ela não vai dar conta e além da gente ficar frustrado, ela ainda vai ficar com a autoestima baixa. Tudo tem que ser muito cuidado para que ela possa passo a passo cuidar das próprias coisas e ir formando novos caminhos, novas redes neuronais para o cérebro ficar mais forte, com mais ativações aí. Tratamento com especialistas, pode ser psicólogo infantil, psiquiatra, às vezes pode precisar de remédio. Não tem remédio para deficiência intelectual, não tem remédio que aumente o QI das crianças ou das pessoas, mas os remédios podem ajudar a regular alguns dos sintomas que a criança apresenta e aí com isso ela consegue desenvolver-se melhor e aprender melhor nas terapias, nas estimulações em casa. Os pais precisam ser orientados e treinados em como fazer isso em casa para propiciar o melhor desenvolvimento das crianças. Fica ligado no canal porque eu ainda vou falar muitas dicas de o que vocês podem fazer na escola e em casa para ajudar as crianças que têm dificuldade. Tem muitos vídeos já no canal aqui. Se você perdeu, dá uma olhada na playlist que tem muitas coisas para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.